ao redor e ao derredor. Você já ouviu, já leu essas duas palavras na Bíblia Sagrada? Uma delas se encontra em Salmos. O livro de Salmos, Salmo de número 34, verso de número 7, que vai falar ao redor para o anjo do Senhor, que está acampado ao lado daquele que teme a Deus e o livra, né? Ali está a palavra ao redor. E a palavra a derredor está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, e ela é atribuída a Satanás, que ruge como um leão, ou brama como um leão, procurando a quem possa tragar, se referindo que ele está ao nosso derredor. Será que essas palavras são de sentidos diferentes? Ou são o mesmo sentido? Se eu lhe disser que estas palavras são a mesma coisa, você acreditaria em mim? No vídeo de hoje você vai descobrir se estas palavras são a mesma coisa ou se são diferentes. Fica comigo até o final deste vídeo e eu tenho certeza que você será edificado. Seja muito bem-vindo ao canal O Professor. Esse canal é inteiramente voltado às questões teológicas e algumas vezes nós não falamos aquilo que as pessoas estão tão habituadas em ouvir. Porque aqui nós tratamos mais sobre pensamento e área acadêmica. E muitas das vezes a área acadêmica foge daquilo que é mais tradicional de interpretação da Bíblia Sagrada, principalmente voltado às questões das igrejas mais tradicionais, que têm uma interpretação mais conservadora. Não sou contra esse tipo de interpretação, mas aqui no meu canal, nesse canal, o canal O Professor, nós tratamos a Bíblia Sagrada de uma forma mais acadêmica, procurando compreender realmente qual é o sentido do texto e o que o escritor realmente queria dizer. Então eu lhe convido, se você não é inscrito ainda no meu canal, inscreva-se no meu canal. O botãozinho está logo aí embaixo, escrito inscreva-se. E ao lado deste botão tem um sininho, que você clicando naquele sininho, você encontra a opção todas. Clicando na opção todas, você será notificado todas as vezes pelo YouTube quando postarmos um vídeo novo. Se você gosta de teologia, este é o canal certo para você. Vamos ao vídeo de hoje. Aí vem a vinheta. Este é mais um vídeo daqueles que talvez você deixe de assistir ele daqui por diante, ou então você compartilha com outras pessoas e eu acabo sendo xingado de herege. É porque as pessoas estão muito acostumadas apenas a reproduzir o que ouvem e não procuram saber se realmente aquilo que está sendo dito tem coerência com as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela não é tão simples assim como muitos dizem para compreendê-la. Porque a Bíblia, ela não é feita dentro da nossa cultura, não surgiu dentro do nosso idioma. E o povo que deu origem a tudo isso não falava o português e não tem as mesmas manias que os brasileiros possuem. Graças a Deus por isso. O povo hebreu, o povo de Israel, o povo judeu é um povo de uma cultura muito forte. O hebraico, o aramaico, o grego
são idiomas característicos do povo daquela época. E com isso a Bíblia não se torna tão fácil de ser compreendida. É óbvio, existem ferramentas como a hermenêutica, que é a arte da interpretação. Esta ferramenta ela é utilizada não só na interpretação de textos da Bíblia Sagrada, como na área do direito também se usa a hermenêutica. E é muito interessante que se nós fizermos apenas uma análise com a ferramenta hermenêutica, nós não encontraremos resposta coerente ao significado destas duas palavras. Por isso que a Bíblia Sagrada não é tão fácil de ser compreendida, porque é necessário se aprofundar um pouco mais no contexto histórico, cultural e linguístico, e até mesmo dentro da construção da literatura judaica, pensamento dos escritores e entender uma série de outras coisas. Mas nós temos que ser curiosos ao ponto de não só ouvir, mas buscar conhecimento também. Então, eu sempre lhe aconselho que ouviu, seja como os irmãos de Bereia, os bereanos, que confirmavam nas escrituras se realmente aquilo estava certo. Para eles era mais fácil. Para eles era muito mais fácil, porque eles já estavam envolvidos dentro do seu culturalismo, tanto linguístico quanto de costumes. Para nós é um pouco mais difícil. Mas estas duas palavras, ao redor e ao derredor, significam a mesma coisa. Calma, calma, não sai do vídeo ainda. Não sai do vídeo ainda dizendo que eu sou herege. Vamos fazer uma rápida leitura. Eu lhe convido você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Eu vou usar aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela é Almeida Revista Corrigida, tá bom? Que é aquela Bíblia mais costumeira que nós levamos para a igreja. Eu, você, ou todos os irmãos, nós preferimos a mais tradicional possível, que é a Almeida Revista Corrigida. Capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro vai nos dizer, vou colocar aqui na tela para que você possa acompanhar. Nos diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha, né? Ela usa a expressão, o vocábulo, ele anda bramando como leão ao derredor, né? Ao derredor. Vamos ver agora Salmos. Salmo 34, verso de número 7. Acompanhe aí na sua tela. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É exatamente por causa dessas duas passagens que criaram exatamente o pensamento de que ao redor é diferente de ao derredor. O problema está quando nós somos acostumados a usar apenas uma versão da Bíblia, como é o caso da Almeida Revista Corrigida, a famosa ARC. Almeida Revista Corrigida. É a mais popular entre as igrejas. E com certeza você usa uma dessas. Agora, se você tiver curiosidade de pesquisar em uma outra versão, vamos pegar uma nova versão? Uma versão NVI. Eu tenho uma Bíblia aqui, ó, NVI, Nova Versão Internacional. Nova Versão Internacional. Vamos ler, vou colocar aqui na tela para que você possa acompanhar. Se você quiser pesquisar esta versão na internet, você pode pesquisar.
vai lá no site Bíblia Online e tem uma opçãozinha para que você possa mudar as versões da Bíblia. E é online, tá bom? Mas eu vou colocar aqui na tela para que você possa acompanhar comigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer, prepare-se, cuidado para não cair da cadeira. Nos diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor. Olha, tá ao redor aqui. Como leão. Ele não é um leão, é como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A nova versão internacional, uma versão derivada da versão inglesa, ela traz exatamente ao redor, atribuindo aonde Satanás está. Vamos ver o que ela diz em Salmos. Salmo de número 34, verso de número 7. Acompanhe na tela, olha na tela aí, na tela 1, 2, 3, na tela. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Está vendo a diferença? Quando nós buscamos em outras versões, nós encontramos uma clareza maior para se interpretar os textos da Bíblia Sagrada. E é interessante que a Bíblia Sagrada, ela tem muitas versões que você precisa buscar a compreensão dos textos. Ah, mas aí você está lendo apenas numa versão. Calma. Não me xingue ainda. Pegue um dicionário da língua portuguesa e você vai ver que no dicionário da língua portuguesa, estas palavras não são palavras diferentes, com um sentido diferente, mas elas são sinônimas. Exatamente. São sinônimos. Essas palavras são sinônimos na nossa língua portuguesa. Querem dizer a mesma coisa. Ao redor e ao derredor. No nosso português. Pegue um dicionário aí na sua casa. Procure na internet e você vai ver que estas palavras são a mesma coisa, porque elas são sinônimos. Não está satisfeito ainda? Bom, então vamos nos aprofundar um pouco mais, então. Se nós pegarmos o texto hebraico, no texto hebraico está exatamente desta forma que está aí na sua tela. Está prestando atenção? Olha exatamente esta palavra de Salmo 34, verso 7. Esta palavra hebraica, exatamente esta aqui, significa ao redor, que é algo circular, fazer um círculo em torno de alguém. Ora, tudo bem. Até aí está se referindo ao anjo do Senhor, professor. Tá bom. Vamos a 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, na sua tela agora, em grego. Novo Testamento é escrito em grego. Então, olha esta palavra de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, para ao derredor, que na realidade está traduzido ao derredor para o nosso português, mas para o texto grego está parapiteó. Parapiteó. Tá vendo aqui? Esta palavrinha é exatamente o significado da palavra ao redor. Daí aonde se derivou a palavra perímetro, estabelecer um perímetro.
Tá vendo como as coisas são um pouco mais diferentes quando nós olhamos para o texto original, grego no Novo Testamento e hebraico no Antigo Testamento? Estas palavras significam a mesma coisa. Para nós compreendermos qual era a mentalidade do escritor, é mais ou menos assim como vai aparecer na sua tela, bem aqui, ó. Tá vendo? Você no meio e é estabelecido um perímetro. E este perímetro é exatamente aonde acontece uma batalha espiritual por sua vida. Daí aonde se derivou, surgiu aquele mito do anjo da guarda. É verdade, o anjo da guarda. E é algo comum hoje em dia das pessoas acreditarem. Tudo bem, você pode acreditar que há um anjo protetor, mas a Bíblia nos diz que ele acampa. Isso não significa que ele está permanentemente. Mas a questão não é a questão do acampa, mas sim ao redor ou ao derredor. Então, se você está no meio e existe um perímetro de batalha por sua vida, é exatamente este perímetro, esta visão que o escritor estava querendo dizer. Até porque dentro das disciplinas e da doutrina e do pensamento de batalha espiritual, ela é usado exatamente esses dois versículos para representar uma batalha espiritual. Não podemos negar que esta batalha realmente exista. Realmente existe uma guerra espiritual. Mas ao redor e ao derredor, biblicamente falando, significam a mesma coisa. Esse pensamento surgiu exatamente por causa dessa diferença que há dentro das traduções da Bíblia Sagrada, e uma se referindo ao anjo do Senhor e o outro se referindo a Satanás. Mas hoje você aprendeu que são as mesmas coisas, não tem nada de diferente nisso. Você está meio assustado? Está desconfiado ainda? Pode pesquisar. Pesquise. Fale para o seu pastor procurar lá no texto grego, no texto hebraico. E eu tenho certeza que ele vai chegar ao mesmo resultado que eu cheguei. Ficamos por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde e que te proteja a cada dia. Fique firme. Nós iremos vencer. Esta guerra já está vencida. Por quê? Porque temos a Jesus. E quem tem Jesus é mais do que vencedor. Shalom Adonai. Hulei Traot. A paz do Senhor e até